Olá, meus amados, queridos irmãos, Deus abençoe você que é um daqueles que nos acompanha de forma fiel. Esse dia é um dia especial, mais um momento, leitura bíblica em um ano. Vem comigo! Uau, que maravilha, que privilégio! Eu tenho o privilégio de caminhar com você nos Salmos e hoje nós vamos pegar um pouco dessa riqueza do que é o Salmo 136. Olha como que ele começa, o salmista, ele diz: rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui é uma santa convocação do salmista para que toda a congregação rendam graças ao Senhor. E eles têm sim alguns motivos para isso. Eu quero te mostrar no versículo 23 e 25 alguns desses motivos que ele tinha para render graça ao Senhor. É claro que isso também se aplica para nós, né? Ele diz assim no 23, em nossa humilhação, lembrou-se de nós o Senhor, porque o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Olha só, que coisa tremenda! Que humilhação era essa? Humilhação quando eles eram escravos no Egito. Então, provavelmente, eles já foram libertos, eles já estão numa caminhada, eles já estão presenciando os maiores milagres da vida deles. Eles têm maná, eles têm coluna de fogo, eles têm nuvem, eles têm proteção, eles têm água brotando de uma rocha. Por isso eles estão dizendo, em nossa humilhação, lembrou-se de nós, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha o 24, o que ele diz? Ele nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. Se você prestar atenção, lê comigo mais um versículo e eu vou te dar aqui uma revelação muito profunda do que é esse render graças ao Senhor. O versículo 25 diz assim, dá alimento a toda criatura, porque a sua misericórdia dura para sempre. Do começo ao fim, de um verso para o outro, você vai ter esse refrão, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora, se você não compreender o que significa, o significado real da palavra misericórdia aqui no hebraico, você não vai ter muito sentido para você, até vai ficar comum, mas eu quero aqui trazer luz para esta palavra. A palavra misericórdia é miserocardia, ou seja, colocar o coração na miséria alheia. Uau, que fantástico isso! Quando eu descobri isso, miserocardia, colocar o coração na miséria alheia. Então, meus irmãos, Deus está aqui sendo celebrado pelo povo que está dizendo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e Ele colocou o seu coração em nossas misérias e nós não somos mais miseráveis. Uau, eu podia continuar mais aqui, mas eu ainda tenho o capítulo 35 e o 36 de Jeremias, o nosso profeta maior e também conhecido como o profeta chorão. Ele profetizava chorando. E olha, vou te falar uma coisa, não tem nada de feio nisso, muito pelo contrário. Sempre que Deus está trazendo quebrantamento, sempre que se vêem os grandes avivamentos, eles se veem pelas pessoas sensíveis, as pessoas quebrantadas, os chorãos da vida. Olha, capítulo 35 é uma história linda. Na realidade, esses dois capítulos, o 35 e o 36, eles vão fazer uma comparação da obediência dos filhos de Recabe, os recabitas, a obediência dele aos pais e um paralelo com a desobediência da autoridade maior, que era o rei Joaquim. Olha só o que diz nesse texto do 35, capítulo 35 de Jeremias. Aqui está aquilo que eu quero repartir com você. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos, ou seja, já está indo para a terceira geração, os recabitas, né? Os filhos de Recabe, os recabitas. Jonadab, ele ordenou ao seu filho, Recabe, e esse Recabe, o pai, está ordenando agora para os seus filhos, os recabitas, ou seja, a primeira de Jonadab, geração, a segunda de Recabe e a terceira dos recabitas,
ou seja, a obediência sequenciada, continuação de obediência por meio dos princípios dos mandamentos. Isso aqui é muito importante para nós, porque à medida que nós vamos amadurecendo, crescendo, nós vamos vendo que não há nada mais importante do que a obediência e a transferência dessa obediência para as nossas futuras gerações de discipulados. E sabe o que acontece? Diz aqui que ele ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem vem sendo obedecida fielmente até este momento. Eles não bebem vinho simplesmente porque obedece a uma determinação do seu antepassado, dos seus pais. Entretanto, eu vos tenho pregado repetidas vezes e, contudo, sequer nem me deste ouvidos. Olha só o próprio Deus dizendo como que esses meninos são obedientes, fiéis a um mandamento somente dos seus pais, e vocês não conseguem me obedecer. Que vergonha para vocês! Mas parabéns para os recabitas. E olha o que aqui diz no 15: do mesmo modo, insistentemente, vos enviei todos os meus servos e mensageiros, os profetas, com a seguinte admoestação: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, corrigi vossas ações e caminhai atrás de outra, e vocês caminham atrás de outras divindades e não me dão ouvido. Sendo assim, com certeza, vocês sofrerão o processo da desobediência. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram o mandamento que seus pais lhe determinaram, mas o meu povo não quer a obediência. Portanto, eis que assim declara o Eterno Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos: trarei sobre Judá, sobre todos os habitantes de Jerusalém, toda desgraça e catástrofe. Querido, isso aqui é um paralelo de uma obediência desses meninos e a rejeição contra a palavra. E é tão notória essa rejeição contra a palavra que quando você pula para o capítulo 36, aqui é muito mais triste ainda você vê essa rejeição da parte de quem estava recebendo a palavra. Olha só, eu vou pular para o versículo 20 do capítulo 36 para irmos direto ao teor exato do que a gente quer tratar. A rejeição do rei com a palavra. Versículo 20 diz: eles foram ao rei, ao pátio, mas haviam deixado o livro na sala de Elisama, o escriba, e relataram ao rei todas aquelas palavras. Então o rei pediu para que Jeude trouxesse o livro à sua presença. Jeude o trouxe da sala de Elisama, o escriba, e o leu para o rei e para todos os chefes e seus líderes que acompanhavam ali. O rei estava sentado em seu aposento de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeude lido 3, 4 folhas do livro, cortou o rei com uma faca de escrivão, uma espécie de canivete, e as atirou no braseiro, até que o rolo inteiro se queimasse no braseiro. Não se atemorizam, não rasguem as vestes, nem o rei, nem o dos seus servos que ouviram todas aquelas profecias e advertência, posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei, apelando para que não se queimassem o rolo das profecias. Que coisa triste. O rei desprezou. Os meninos lá atrás, os recabitas, obedientes a uma palavra do pai. Mas um rei aqui obstinado, a face endurecida, coração de pedra, rejeita a palavra e ainda assim o queima. Meus amados, eu fecho aqui essa parte de Jeremias por conta do tempo, porque ainda tenho aqui uma porção de 1 Pedro 3, e esse capítulo para mim é muito importante, porque Pedro ele vem dando conselhos primeiramente aos esposos, às esposas. Ele fala que as mulheres devem ser submissas, que os seus enfeites, seus adornos devem ser não externo, mas interno, como se ornava as antigas mulheres, como foi o caso de Sara. E essa história eu gosto muito, porque Sara ela foi extremamente obediente, de uma beleza íntima, em submissão ao seu marido, até mesmo quando ele faltou com a verdade, mentindo. Ela foi submissa ao ponto que Deus colocou algo no coração daquele rei que tomou ela para possuir. Deus não permitiu por causa da submissão dessa mulher. E ali então foi a primeira manifestação de prosperidade na vida de Abraão, porque Deus falou: entrega a mulher do rapaz, ele é profeta, e vai lá e abençoa ele.
Querido, esse texto é muito rico. No final, ele vai dar umas dicas para cristãos individualmente, dizendo: aquele, pois, versículo 10, que quiser viver dia feliz, refreie sua língua do mal e só fale aquilo que for edificante para o corpo. Deus abençoe, querido. Até a próxima. Fica na paz. Um beijo para o seu coração.